É isso aí, pessoal. Tá indo muita gente embora, né? Dubladores, atores. Paulo José ontem, hoje Tarcísio Meira. E é isso que nós vamos estar falando hoje aqui, no canal Bate Sinal. E aí, morcegada? Acho que hoje não colocaremos um sorriso nesse rosto, né? Já algumas semanas aí, muitas notícias, né? Mas, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, no botãozinho vermelho. Dê essa ajuda aqui para o amigo morcego. Assista o nosso vídeo até o final, é importante. Dê o seu bate-like, que também é importante pra gente. E acione aqui o sininho, para que você seja avisado toda vez que nós lançarmos algum vídeo novo. Mr. Wayne aqui com vocês. Sim, morcegos e morceguinhas, essas últimas semanas, nesse último ano e meio, né? Muitas pessoas queridas, pessoas públicas, né? Atores, dubladores, têm nos deixado, né? Devido ao coronavírus e também outras doenças. Ontem foi o ator Paulo José, né? E hoje foi embora Tarcísio Meira, né? Mas Leandro, você é geek. Eu não posso dizer que eu sou nerd, porque eu nunca gostei de estudar e eu sentava na turma do fundo e só aprontava. Então, você que é geek, você... Poxa, é noveleiro? O que é? Sim, fui noveleiro muito. Minha mãe e minha avó não perdi uma novela da Globo, né? Só depois aí que eu casei, em 96, que eu deixei de acompanhar muito novela e tudo mais. Principalmente nos anos 2000, a Globo parece que caiu na qualidade das novelas, eu parei de assistir. Mas o Tarcísio Meira, ele me leva muito ao passado, à minha infância, minha adolescência, com os papéis que ele fez, né? Ele morreu aos 85 anos, hoje de manhã, né? No Hospital Albert Einstein, devido ao coronavírus. Ele e a Glória moravam aqui perto, né? Uma hora de carro, 1h20. Ali entre um sítio entre Itu e Salto. Viviam reclusos, para não ter perigo, assim como eu, não saio quase. Só agora que tomei a primeira dose, não tomei a segunda, mas estou saindo para fazer umas compras. Muito pouco eu saio de casa. E eles pegaram o coronavírus. Né? Devido à idade, óbvio, isso se agravou, né? E ele faleceu hoje de manhã. Hoje é dia 12/8 de 2021. Então nós perdemos aqui. Eu não fiz nenhum texto. Eu vou falar para vocês o que era Tarcísio Meira para mim, na minha memória, desde criança. Desde que eu me lembro por gente, Tarcísio Meira existia, né? Minha mãe falava do tempo dele na Tupi. A minha avó adorava o papel que ele fez em Irmãos Coragem, ainda preto e branco, né? Depois ele foi para a Globo. Não, da Tupi foi para Excelsior, da Excelsior para a Globo, acho que em 67, por aí. E lá ele fez alguns papéis que, tanto cômicos como papéis sérios, de mocinhos, vilões, né? E um papel que ele fez, que me marcou muito, foi um filme para cinema, né? Foi o filme Independência ou Morte, que ele fazia o Dom Pedro I, a Glória Menezes fazia a Marquesa de Santos, né? Eles sempre trabalhando juntos. Acho que 90% dos trabalhos deles foram ali juntos, ou como casal, ou na mesma novela, né? E Independência ou Morte foi interessante, que foi lá em... ele fazia o Dom Pedro, e aqui no Brasil a gente tem aquela cultura de avacalhar tudo que é da nossa história, né? Que a nossa história também não foi muito boa, né? Desde o Brasil ali,
colônia. Os portugueses avacalharam muito com a gente, né? É diferente de como os ingleses, eles entravam para povoar, para expandir, né? O português e o espanhol não, eles entravam para arrancar o que tinha na terra, né? Então nossa história não é muito assim bonita, né? Sempre teve muita falcatrua, muita coisa assim, continua até hoje. Então, o que acontece? Quando eu vi Dom Pedro, da Independência ou Morte, Dom Pedro I, eu tive ele como um herói. Porque o Tarcísio fez um Dom Pedro ali sério, né? Um herói, um cara que gostava do Brasil. Né? Quando ele gritou no filme, ele gritou com aquela vontade, né? Diferente aí a Globo, que teve um seriado no qual Dom Pedro estava com diarreia, defecando e se limpa com a carta, né? Que Portugal manda para ele, que o pai dele manda para ele. Quer dizer, avacalhando. Os americanos já fazem diferente, né? Eu sei que tem um comandante americano que participou nas batalhas navais pela independência dos Estados Unidos, que o cara era pirata. Ele era um pirata. Mas ele foi trazido para os exércitos, né, dos patriotas, né, os patriots, e não se comenta que ele era um pirata, não é? Se comenta que ele foi um grande comandante naval. E aqui no Brasil a gente tem a mania de avacalhar nossa história. Então, quando o Tarcísio Meira fez o Dom Pedro, eu tinha ele como um herói. Minha avó, e minha mãe também eram professoras, né, mas a minha avó me fazia aquele chapéuzinho bicudo de jornal, e a espadinha também de jornal, e eu saía, quando eu assistia o filme, quando passava aí na Globo, eu era pequeno, devia ter uns 8 anos, né? Eu já tinha passado há tempos no cinema, se não me engano esse filme é de 72, 72. Eu com a espadinha, então o Dom Pedro I era um herói. Eu tinha um herói. Quando eu fui no Museu de Ipiranga, quando eu tinha ali 10 anos, nossa, eu fui com aquela vontade, vi aquele quadro enorme da independência, né? E a roupa do Dom Pedro estava lá. Aí, se ele estava realmente com dor de barriga, que dizem que ele estava com dor de barriga, sabe, que se limpou, não sei. Quem estava lá para ver? De onde a Globo tirou isso? Onde que está isso escrito historicamente? Né? Pode ser que eu esteja falando besteira aqui, não sei, mas a meu modo de ver, para que denegrir a imagem de um país que já não tem tanto orgulho de si mesmo, né? Assim, no sentido histórico, por causa da escravidão, por causa de tudo isso daí, né? E agora tá... Eu tinha ele como herói, né? Ele era tão meu herói que a Gulliver chegou a lançar aí, devido aí aos 150 anos da independência do Brasil, quando Dom Pedro gritou independência ou morte, mas também não foi só por isso, foi por causa do sucesso do filme do Tarcísio, tá? Então tem essa linha histórica, óbvio, 150 anos, mas o que impulsionou foi o sucesso que o filme fez, inclusive com a garotada. Então a molecada queria ter os bonequinhos ali, os dragões da independência, né, aquele capacete bonito, dourado. E tinha a versão ali do Dom Pedro gritando independência ou morte no cavalo. E tinha a versão dele a pé, né, andando assim a pé. E tinham ali, acho que eram 12 bonecos diferentes, né, 6 a cavalo. Seis a pé, uma coleção muito bonita, tinha as barraquinhas, né, que os soldados ficavam ali, e a caixa vinha, o quadro que agora eu não me recordo do pintor do quadro da Independência, que tem aquele quadro enorme lá no Museu de Ipiranga, com Dom Pedro gritando e os dragões da independência em volta, os cavalos agitados, né, gritando independência, ao qual, no filme, eles tentam retratar essa cena, inclusive o camponês que está com o carro de boi,
Ele está idêntico. Vocês podem reparar nas fotos que eu vou colocar aí. Né? Tá com aquela faixa vermelha aqui, aquele chapéu de caipira assim. Então eles tentaram retratar o quadro no filme, que foi muito bacana. Eu achei isso muito legal. Né? Então a Gulliver já vinha aí, a garotada toda, Dom Pedro, os Cavaleiros da Independência, os Dragões, né, da Independência. Então já tinha essa paixão. Na nossa época, eu acho que nós vivíamos mais a história do Brasil, né? Principalmente na escola, a gente aprendia muita coisa. Eu não vejo essa molecada de hoje em dia. Eu não sei que programa que eu estava assistindo aí que perguntaram quem descobriu o Brasil. E o cara falou lá, o Cristóvão Colombo. Eu falei, que é isso, cara? Olha que nível zero de Cristóvão Colombo descobrindo o Brasil. Olha o que a pessoa respondeu, né? Então, é a história do Brasil zero, né, pra essa garotada. A gente cantava hino da independência, hino da bandeira, inclusive feito pelo Dom Pedro ele e o Duque Estrada, né, eles fizeram juntos aí vários dos hinos aí. Mas a gente cantava todos esses hinos na escola, né? A gente sabia, eu brincando às vezes, fazendo comida, eu canto uma outra, né? Até a minha namorada falou, nossa, você lembra disso? Eu falei, lembro. Né? Que eu canto, não sei a letra completa dos hinos, mas porque a gente aprendia na escola, né? Aí, lembranças da minha pré-adolescência na novela Guerra dos Sexos, que ele fez o Felipe. Ele foi cômico naquela novela. Aquela novela foi maravilhosa. Eu não gostei da versão nova, como fizeram com o Tititi, também não gostei. Né? Mas o Tarcísio foi muito engraçado naquela novela. Aí ele fez o Capitão Rodrigo em O Tempo e o Vento, que me lembrou muito ele como Dom Pedro, né? E nossa, foi uma minissérie que aquela música, o certo Capitão Rodrigo, marca a gente, né? Marcou minha pré-adolescência, né? Porque ele era um cara bravo, sabe? Né? Então marcou muito. Já em 86, em Roda de Fogo, né? Ele fez aí o Renato Avilar, né? Que inclusive depois no TV Pirata foi até copiado, né? Em vez de Roda de Fogo era Fogo no Rabo. Né? Ele tinha na novela ele tinha aquelas dores de cabeça, porque ele tinha um tumor no cérebro, e fez ele se transformar de vilão em mocinho da novela. Foi muito bacana essa novela aí. Já em 96 ele fez aquela novela O Rei do Gado, que aquele início daquela novela foi fabuloso, né? Os Medzenga contra os Berdinazzi, tem ele brigando com Antônio Fagundes, e as famílias ali. Foi muito bacana, né? Aquele início ali dos italianos aqui no interior de São Paulo e tudo mais. Foi muito bacana. E depois, em 1998, teve aí Torre de Babel, né? Mas foi também uma novela boa, não foi? De repente o melhor trabalho dele, mas foi também. Então isso tudo remete a gente, aquela infância, né? E o que eu digo, a imagem dele de Dom Pedro para mim como herói, sim, Dom Pedro I era mulherengo, tá, na história é isso. Mas para que avacalhar tanto, né, como foi avacalhado depois? Então, fica aqui a nossa homenagem aí ao Tarcísio Meira, né? Esperamos que a Glória Menezes saia livre disso daí, que ela também está internada ainda com corona. Fica essa nossa homenagem a esse grande ator aí, né, dos teatros, do cinema, da TV, um ícone. Ele também é um ícone da TV, né? Ele e o Casamento da Glória aí. É o que ele disse numa entrevista, se você for pro Bial, que eu não costumo assistir o Bial porque eu não gosto muito dele, desde a época do Big Brother. Que ele diz, a gente é um casal comum. Não é que a gente, olha que espetáculo de casal, não coloquem a gente num patamar que a gente não tá. A gente é um casal comum, que tem seus defeitos e tudo mais, mas a gente tenta viver ali em harmonia,
E viveram aí esse tempo inteiro, porque eles casaram em 1962, no ano que meus pais casaram. Eu lembro que minha mãe fala, minha mãe sempre aparentou um pouco ali a Glória Menezes, também era loira e tudo mais. Então, são coisas que aconteceram aí, né, na história, que eu achei que parecia muito. E na minha infância, Dom Pedro foi um herói, eu adorava o Dom Pedro, né, até estragarem ainda, né. Então é isso daí, pessoal. Fica aqui nossa homenagem ao Tarcísio Meira, né? Nós vamos ficando hoje por aqui e nos veremos na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, bate-sinal, Palavra de Batman.